A maldição de Tutancâmon. O que aconteceu com quem entrou na tumba? Imagine um lugar enterrado pelas areias do tempo, onde o silêncio ecoa como um aviso sombrio aos que ousam perturbar o descanso dos mortos. No coração do deserto egípcio, debaixo de toneladas de pedra e areia, repousava o corpo de um jovem faraó, esquecido pela história, mas protegido por uma lenda que atravessou séculos, a terrível maldição de Tutancâmon. Em 1922, quando o arqueólogo britânico Howard Carter liderou a expedição que abriria a tumba daquele que seria o faraó mais famoso do Egito, ninguém poderia prever os eventos macabros que se seguiriam. A tumba, intacta há mais de 3.000 anos, escondia não apenas tesouros inimagináveis, mas também um aviso escrito em hieróglifos antigos. A morte tocará com suas asas aquele que perturbar o sono do faraó. O que aconteceu a partir daquele dia é o tipo de história que arrepia a espinha e deixa um aviso sombrio sobre os limites que o ser humano deveria respeitar. Assim que a entrada da tumba foi violada, uma sequência de tragédias começou a atingir aqueles envolvidos diretamente na expedição. O primeiro a sentir os efeitos da maldição foi Lord Carnarvon, o milionário britânico que financiou a busca. Pouco tempo depois da descoberta, ele sofreu a picada de um mosquito no rosto, exatamente sobre uma pequena ferida. Dias depois, a picada infeccionou. Lord Carnarvon desenvolveu septicemia e morreu em circunstâncias estranhas. No momento exato de sua morte, as luzes do Cairo apagaram, e relatos de que seu cachorro, a quilômetros dali, uivou e caiu morto no mesmo instante, circularam como prenúncio da maldição se espalhando. Mas isso era só o começo. Pessoas próximas à expedição começaram a morrer em acidentes inexplicáveis e doenças repentinas. George J. Gould Preenum, um bilionário americano que visitou a tumba, adoeceu misteriosamente após a visita e morreu dias depois. O arqueólogo Arthur Mace, que ajudou a abrir os selos da tumba, começou a apresentar problemas de saúde severos e morreu pouco tempo depois. Até mesmo Sir Archibald Douglas Reed, o médico responsável pelo exame de raio-x na múmia, morreu em condições misteriosas meses após tocar no corpo de Tutancâmon. A cada morte, os jornais da época inflamavam a história, espalhando o medo de que a antiga maldição egípcia havia se libertado para reclamar suas vítimas. Ao longo dos anos seguintes, mais de 20 pessoas associadas direta ou indiretamente à abertura da tumba morreram de maneira trágica. O secretário pessoal de Lord Carnarvon, Richard Bethel, foi encontrado morto em sua cama, sem sinais aparentes de violência, mas com uma expressão de terror congelada no rosto. Sua morte foi seguida pelo suicídio de seu pai, Lord Westbury, que pulou da janela do apartamento após relatar ouvir vozes e presságios sombrios. Os jornais europeus e americanos transformaram a maldição em manchete, alimentando o fascínio mundial por mistérios egípcios e a paranoia de que as antigas divindades ainda protegiam os seus mortos. E não era apenas a morte física que cercava a história. Muitos que sobreviveram carregaram traumas, sonhos perturbadores e uma sensação constante de estar sendo vigiados. Vários membros da expedição relataram ouvir sussurros dentro da tumba, sombras que se moviam sem explicação e um ar pesado que parecia sufocar qualquer um que ousasse permanecer por tempo demais perto do sarcófago. Howard Carter, o próprio líder da expedição, curiosamente foi poupado de morte prematura, mas passou anos isolado, sofrendo acidentes menores e doenças. Ele jamais voltou a falar abertamente sobre as maldições, mas registrou em seus diários acontecimentos estranhos ocorridos em sua casa após levar artefatos da... Não ficou restrita apenas aos envolvidos na descoberta. Nos anos seguintes, turistas, pesquisadores e até funcionários de museus
que transportaram peças do túmulo para a Inglaterra e para os Estados Unidos, relataram episódios bizarros. Objetos desapareciam, outros mudavam de lugar sozinhos e certos artefatos, como um anel de ouro retirado da tumba, foram devolvidos anonimamente após seus donos serem acometidos por doenças ou desgraças pessoais. Um dos casos mais famosos é o de uma exposição itinerante de peças da tumba de Tutancâmon. Durante o transporte dos artefatos, um dos operários morreu esmagado por uma caixa misteriosamente mal presa, e outro caiu do navio sem explicação aparente, afogando-se. Muitos egiptólogos tentaram desacreditar a ideia da maldição, atribuindo as mortes a coincidências, infecções tropicais e histeria coletiva. No entanto, até hoje, existem registros médicos e relatos históricos de mortes que permanecem sem explicação lógica, especialmente pela sequência de acontecimentos e o tipo de fatalidade enfrentada. Não era apenas a morte, mas o modo como ela se manifestava. Picadas infeccionadas, febres estranhas, acidentes bizarros e mortes súbitas. Para os egípcios antigos, a tumba de um faraó não era apenas um túmulo, mas um portal sagrado, protegido por feitiços e entidades espirituais responsáveis por punir os profanadores. Acredita-se que os egípcios selavam suas tumbas com símbolos e encantamentos de proteção, invocando deuses como Anubis, o guardião dos mortos, e Ísis, a deusa da magia. Os hieróglifos na porta da tumba de Tutancâmon foram interpretados como advertências aos que ousassem interromper seu descanso eterno. Alguns arqueólogos relataram que as inscrições continham menções a asas da morte e chamas da eternidade, o que para os egiptólogos místicos indicava um tipo de magia negra ancestral, de proteção espiritual absoluta. Ainda hoje, estudiosos tentam decifrar a totalidade das inscrições deixadas naquele túmulo. Mas o terror não terminou nos anos 20. Décadas depois, em 1960, quando parte das relíquias foi transferida para o Museu de Londres, um novo incidente chamou a atenção. Um guarda noturno foi encontrado morto, trancado na sala onde estavam as peças. As câmeras de segurança, na época já instaladas no museu, não mostraram nenhuma invasão ou tentativa de arrombamento. Detalhe sinistro: o homem foi encontrado com as mãos no pescoço, como se tivesse tentado impedir que algo o estrangulasse. O laudo médico apontou parada cardíaca, mas sem nenhuma causa evidente, reacendendo os rumores da maldição. E há quem acredite que a maldição de Tutancâmon ainda esteja ativa. Algumas peças da tumba permanecem em exposição, mas há registros não oficiais de incidentes envolvendo pesquisadores, técnicos e visitantes que desrespeitaram as regras próximas aos artefatos. Relatos de pessoas que passaram mal, sofreram desmaios inexplicáveis ou viram vultos no entorno das relíquias seguem surgindo. Mesmo os mais céticos evitam tocar diretamente nos objetos, e as regras de preservação determinam cuidados extremos no manuseio, sob o argumento oficial de preservação arqueológica, mas também segundo funcionários antigos, por respeito às forças antigas que supostamente ainda zelam pelo descanso de Tutancâmon. Antes de continuar, quero te lembrar de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, porque isso ajuda demais a manter o nosso conteúdo vivo e a trazer histórias sinistras como essa, que você não encontra facilmente por aí. E se você está curtindo essa viagem pelos mistérios do Antigo Egito, fica até o final, porque o que vou te contar agora é ainda mais sombrio. E pode muito bem mudar a maneira como você encara certos museus e objetos antigos. Décadas depois da descoberta da tumba de Tutancâmon, a maldição parecia ter adormecido, mas alguns pesquisadores modernos decidiram investigar a fundo os relatos e pistas que restaram.
Nos anos 70, durante o transporte de novas relíquias para exposições em Paris e Nova York, novos incidentes aconteceram. Um historiador francês sofreu um infarto fulminante logo após mexer em um colar retirado da tumba. No mesmo evento, uma peça de ouro sumiu misteriosamente e só foi encontrada dias depois, sobre a mesa de um segurança que jurava não ter colocado nada ali. Mais assustador, o segurança em questão sofreu um derrame horas depois e entrou em coma, falecendo dias depois sem retomar a consciência. Esse ciclo de azar fez com que especialistas em ocultismo passassem a ser consultados discretamente antes das grandes exposições. Em 1972, quando a famosa máscara funerária de Tutankhamon viajou para Londres, pelo menos 7 pessoas ligadas ao transporte ou montagem da exposição morreram ou sofreram acidentes sérios durante o processo. Um dos técnicos foi esmagado por uma estrutura metálica. Outro sofreu queimaduras graves após um incêndio inexplicável no galpão onde as peças estavam armazenadas. O mais curioso é que, em todos os relatos, um padrão se repetia. Luzes piscavam antes dos acidentes, sons estranhos eram ouvidos e, em alguns casos, vultos e figuras encapuzadas eram avistadas nos corredores. Esses relatos, claro, nunca foram confirmados oficialmente, mas constam em diários pessoais, reportagens antigas e entrevistas que, curiosamente, foram retiradas do ar com o passar dos anos. Se você gosta desse tipo de história macabra e quer saber mais sobre as maldições que cercam artefatos egípcios e outras relíquias antigas, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica por dentro de todos os vídeos novos e não perde nenhuma dessas histórias bizarras que eu trago por aqui. Voltando à nossa narrativa, os especialistas em antiguidades passaram a trabalhar sob forte superstição. Muitos se recusavam a manipular peças de Tutankhamon sem luvas, e alguns museus até colocaram avisos discretos sobre o histórico de incidentes envolvendo os objetos. Até mesmo as réplicas de algumas relíquias são evitadas por colecionadores mais supersticiosos, devido a relatos de azar e acidentes que aconteceram em suas casas. E não pense que isso tudo ficou no passado. Em 2005, durante o transporte de peças para uma exposição em Los Angeles, uma funcionária do museu, responsável pelo controle de entrada das relíquias, sofreu um acidente fatal, sendo esmagada por uma caixa de madeira que, segundo testemunhas, caiu sozinha sem nenhuma explicação. Relatórios oficiais chamaram de acidente de trabalho, mas relatos internos falavam de um vulto próximo da estrutura momentos antes da queda. Além disso, um dos diretores da exposição relatou crises severas de insônia, pesadelos frequentes com figuras encapuzadas e vultos rondando sua casa nas semanas que antecederam a abertura da mostra. Ele pediu afastamento e seu depoimento foi censurado pela instituição. Outro caso assustador aconteceu em 2010, em uma exposição no Cairo. Um grupo de turistas relatou que, durante a visita à sala onde estava a máscara de ouro, ouviu sussurros inexplicáveis vindo das paredes. Uma das visitantes desmaiou e, ao recobrar a consciência, dizia ter visto um homem de pele escura e olhos brilhantes sussurrando para que ela saísse dali antes que fosse tarde demais. As câmeras de segurança registraram o momento do desmaio, mas nenhum outro detalhe anormal. Mesmo assim, funcionários afirmaram que era comum luzes piscarem e sensores de movimento dispararem sozinhos nas salas onde os artefatos de Tutankhamon estavam. Diante de tantos relatos, arqueólogos contemporâneos decidiram revisar a maldição e procurar explicações científicas para os incidentes. Uma das teorias mais aceitas é de que as tumbas egípcias continham fungos e bactérias altamente tóxicas, acumuladas durante séculos em ambientes fechados. Ao serem liberadas, poderiam causar doenças graves e até mortes. Mas mesmo com essa explicação racional,
muitos incidentes permaneceram sem justificativa plausível. Os padrões de acidentes, mortes por causas estranhas e relatos de aparições persistiram, e estudiosos de ocultismo afirmam que o Egito Antigo dominava técnicas avançadas de magia de proteção que atuariam até hoje. Hoje, as relíquias de Tutancâmon estão divididas entre o Museu do Cairo e algumas exposições internacionais, sempre cercadas de protocolos rígidos de segurança e cuidados sobrenaturais não declarados. Funcionários antigos afirmam que certas peças jamais devem ser tocadas diretamente e que antes de transportá-las, um ritual silencioso é realizado por anciãos locais para pedir permissão e proteção. Isso nunca foi confirmado oficialmente, mas há relatos de arqueólogos renomados que admitiram em entrevistas discretas que se recusavam a trabalhar com artefatos de Tutancâmon por medo da maldição. E se você está gostando dessa história, aproveita agora para se inscrever no canal, porque ainda vou trazer outros casos envolvendo manuscritos amaldiçoados, objetos possuídos e lendas enterradas pelo tempo. Ative o sininho, porque no próximo vídeo vou revelar os relatos mais atuais sobre a maldição, inclusive casos que aconteceram nos últimos 5 anos, envolvendo turistas youtubers e funcionários de museus que ousaram quebrar as regras e pagar caro por isso. Você não vai querer perder.